Olá pessoal, boa noite, mais uma vez com vocês aqui na primeira aula do módulo 2, tratando sobre os processos de licenciamento, as atividades de licenciamento. Aí vem a questão regularização fundiária. A primeira coisa é essa, fazer o documento de propriedade, fazer o CEFI aqui na Bahia, fazer o CAR, fazer o INCRA. Vai lá, registra no cartório, paga o ITV na prefeitura, ou ITB, aqui ITB e ITV, aí varia, né? E aí, vê como é que tá o ITR, e aí você vai providenciar a fazer o licenciamento via estado. Se o município tiver capacidade, você fazia município, se não tiver, você fazia estado. E aí você vem o enquadramento da resolução, tá lá na resolução 237 e na resolução da Bahia aqui, resolução CEPRAM, que a gente vai ver aí na frente. Então, olha o que aqui diz a resolução 237. Primeiro artigo 1. Para efeito desta resolução, são adotadas as seguintes definições. Primeiro, licenciamento ambiental, procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividade utilizadora de recursos ambientais. Aí, quais são os recursos ambientais que eles estão usando? Ele está usando primeiro o espaço, água, né? O ar. Então, tudo são recursos ambientais. Então, dentro dos recursos, dos programas, você vai dizer lá todo o diagnóstico que você viu e você vai fazer baseado no que você tem conhecimento para falar. E aí é importante que, se você conheça muito, que você estude muito sobre meio ambiente para você conhecer e fazer isso aí. Primeira caracterização, né? Depois do diagnóstico, fazer toda a caracterização do empreendimento. E aí vem, considerando se efetiva ou potencialmente poluidora ou daqueles que, sob qualquer forma, passe a causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas aplicável ao caso. Então, é isso aí, é pegar, fazer a medição de toda a área, caracterização, levantamento de meio físico, meio biótico, meio social, econômico, cultural, fazer todo o levantamento, todo o diagnóstico necessário. Pode ser de forma simplificada? Pode sim. Resolução CEPRAM 4420, Resolução CEPRAM 4420, de 27 de 11 de 2015. Então, olha o que diz essa resolução. A gente deve fixar basicamente o que diz aqui embaixo. Entender mais o que está aqui embaixo, ó. Notadamente no que diz respeito ao seu anexo único, que dispõe sobre empreendimentos e atividades consideradas como de impacto local para efeito de licenciamento ambiental pelos órgãos ambientais municipais. Então, essa resolução, você vai estar vendo aqui, você que é aluno meu no estado da Bahia, você vai ver o enquadramento da atividade e do tamanho. E aí você tem que colocar no seu estudo, porque você vai atender de acordo com essa resolução, para quando você for lá enquadrar o tamanho, você vai saber. A gente vai ter essa aula dentro do sistema, quando a gente estiver lá no módulo 3, a gente vai ter essa aula dentro do sistema, que vocês vão ver porque o enquadramento é importante. Resolução CEPRAM, e aí você vem, ó, aqui vem o tipo de atividade CC 1.7, aí vem óleos e gorduras vegetais, aí vem o tamanho, maior que 10, menor que 250, pequeno, maior que 250, menor de que 5.000, e aí vem. Vocês podem consultar essa resolução na internet, está lá disponível. Só é botar a resolução CEPRAM. Todo estado tem uma resolução. Todo estado ele vai lá, pega a resolução 237 e transforma na resolução do estado. Se o município quiser também fazer uma resolução, professor, pode também fazer uma resolução. Tem que passar pelo Conselho de Meio Ambiente e aprovar a resolução baseada no que está nessas resoluções. E aí, classe do empreendimento, né? Aí vem a classe A, C4 ou C5. Aí lá na hora que você estiver caracterizando esse empreendimento, você vai botar pelo porte dele,
Aí ele mesmo vai informar isso no sistema aqui na Bahia. Projetos e peças arquitetônicas de uma fábrica, né? E aí, checklist. E aí você vai pedir no município, o que é necessário, né? O município vai lhe fornecer projetos arquitetônicos, plano de situação, localização, fachadas e cortes. E muitas vezes é necessário outros tipos de projeto, né? Projeto arquitetônico conjunto de plantas. E aí vem planta de situação, planta de localização, locação ou localização, planta baixa, cobertura, cortes, fachadas, elevações, detalhes ou ampliações e muitas vezes planta de elétrica e planta hidráulica, dependendo. Se você for fazer outorga de uso de água, eles vão lá pedir essa planta, ok? Com a RT, não esqueça disso, a RT. Então é um conjunto para você pegar a sua aprovação do alvará de obra, alvará de construção do seu empreendimento. E aí vem a parte ambiental, né? O estudo de impacto ambiental. Primeiro, a caracterização de atividade, levantamento do meio biológico, meio físico, meio econômico, meio cultural, todo o diagnóstico necessário. E aí vem fazer a avaliação das informações, identificação e previsão de impactos, né? Por exemplo, você vai fazer o estudo, chegou lá, deu que você vai gastar 1 milhão de litros de água, que você tem que fazer uma estação de tratamento para lavar aquele material, ou que você vai emitir poluição atmosférica pela queima de lenha, ou pela algum processo que você vai eliminar odores, ou que você vai eliminar poeiras, então tem que colocar. E aí tem outros estudos que é necessário para você botar aquela informação lá, colocar aquela informação lá. E aí você vai propor as medidas para mitigar, para diminuir. E também as medidas compensatórias que são colocadas pela prefeituras. E você vai informar a tecnologia na medida mitigadora que você vai colocar no seu no estudo, no RCE, né? O relatório de caracterização do empreendimento, você vai ter que colocar lá a medida que você vai colocar para mitigar, para você diminuir esse impacto. Já quando sair a licença, vai sair a medida compensatória que você tem que fazer. O que é que você tem que compensar? Não, eu tenho que fazer, eu tenho que dar uma ambulância, por exemplo. Tem prefeituras que exigem algum tipo de reparação econômica. E o monitoramento ambiental. A empresa tem que monitorar através das suas tecnologias. Ela tem que monitorar o seu impacto. Por exemplo, você vai estar lá com o empreendimento, um frigorífico, e aí aquele sangue vai para a lagoa de decantação. E aí você tem que monitorar através de um equipamento multiparâmetro, por exemplo. No multiparâmetro, você pode analisar através das lagoas de decantações como está o seu processo anaeróbico, né? Como está sendo lançada essa água, né? Qual é o nível de poluição dela. Então é importante esses empreendimentos ou ter uma empresa de consultoria para monitorar essas informações, ou ter um técnico dentro da empresa para poder fazer essas medições e aí emitir laudos técnicos informando a alta diretoria da empresa como é que está o seu processo, né? Como é que está o seu processo. Então, nos frigoríficos é importante, muito importante isso aí. As empresas que têm lagoa de decantação para monitorar. E todas as indústrias que tem algum processo ambiental diante do seu processo de produção. Então, seu processo de produção vai gerar algum tipo de resíduo. Então, é necessário que essas empresas monitorem os seus impactos. Então vamos lá, que a gente está correndo aqui. Então, o alvará de construção, para o alvará de construção é necessária escritura de compra e venda, recibo particular, documento de doação ou termo, e a RT da planta baixa, planta alta, localização. E aí vem, depois que você teve todos esses documentos aprovados, você vai partir para a parte de habites. Você aprovou o habites, né? E a licença, para a licença de funcionamento,
você vai lá, levou ao seu CNPJ na empresa, aprovou a sua construção, você vai lá, leva o seu CNPJ e com todos os documentos, faz o requerimento no setor de tributos, que nós vamos ter lá as aulas lá no quinto módulo, que é sobre isso aí, os alvará de funcionamento e o que é necessário, e para a planta de situação, né, para as plantas necessárias, a planta de fachada, a planta de corte A e B, planta de localização, cortes especiais, planta hidráulica e planta elétrica, no caso de alguns tipos de equipamentos, algum tipo de comércio e de estruturas, de empreendimentos, é necessário que você faça essas plantas, a planta hidráulica e a planta elétrica. Então, pessoal, aí nós partimos da fase de implantação, que é mais ou menos assim que funciona nos municípios que não têm capacidade técnica, para os estudos depois do diagnóstico. Então, depois do diagnóstico que foi feito lá, aí vem a avaliação de impactos ambientais, né? Que é o diagnóstico. Esse é o diagnóstico, a avaliação de impactos ambientais. Aí depois da avaliação, aí vem o RCE, que é o relatório de caracterização. Dependendo da atividade, você vai fazer um PRAD, você vai fazer uma outorga. Ah, não, eu vou... minha atividade aqui desmatou, ou no caso de empresas que lidam com argila, com areia, venda de areia, construção de manilha, construção de bloco, construção de telha, aí eu desmatei aqui 5 hectares, vai ter que fazer a área, recuperar a área que você degradou. Então vai ter que fazer um PRAD. Ah, não, eu uso água, eu uso acima de 200 mil litros de água. Aí você tem que fazer o processo de outorga. Todo estudo hidrogeológico você tem que fazer para aprovar a sua outorga. Mesmo assim também na dispensa, é de poço, é de captação superficial, é de barramento, de rio, então tem que informar. Aí vem o processo de educação ambiental, PEA, né? Você tem o PGRS, Programa de Gerenciamento de Risco, é importantíssimo, Projeto Básico Ambiental, o CEPAD, né? Que informar no governo federal, lá no IBAMA, e você pegar esses dados e jogar cá no INEMA. Então você pega lá a informação e joga para cá, e a gente vai mostrar isso para vocês também. E o PGRS, Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Então, basicamente, todas as empresas vão precisar fazer o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o Programa de Gerenciamento de Risco, o Projeto Básico Ambiental, o Programa de Educação Ambiental, e dependendo da atividade, se você usa água, outorga, se você desmatou uma área ou degradou aquela área. Então, dependendo, né? Outorga ou PRAD. E a caracterização. E por último, finalizando, você tem que fazer todo o treinamento de sua equipe, tirar foto, fazer relatório e fazer todo o monitoramento. E aí eu lhe pergunto sobre o mercado de licenciamento. O que é que você acha ainda? Você acha que não tem demanda? Tem sim. Quais o uso de recurso vai ser na atividade que você está licenciando? Você já pensou qual o uso que ele vai fazer? Não, ele vai usar água. Não, é um empreendimento é um frigorífico. Não, é um cemitério. Não, é um posto de gasolina. Então, meio ambiente e recursos naturais. Qual recurso ele vai usar? Então, é uma atividade de um empreendimento imobiliário. Pronto. Beleza, então não vai usar água? Vai sim, vai usar água. Ah, empreendimento imobiliário não vai usar energia? Vai usar energia. Então tem que pensar bem. Então qual órgão eu vou licenciar? Eu vou licenciar no município porque tem competência. Ou porque é mais fácil? Não. Ele tem que fazer os estudos, né? Você identificou o órgão que tem competência e aí você vai fazer os projetos que nós estávamos vendo ainda agora. Os projetos arquitetônicos. Ah, professor, e os programas? Você identificou a atividade? Vai ficar fácil você ver os planos e os programas, os estudos necessários, certo? E quem pode elaborar
Então aí você vai ver de acordo com a ART que é necessário, que o órgão solicita, que você vai convidar ou chamar seus parceiros para fazer seus projetos, que os projetos que são necessários para atender a necessidade da atividade, que os órgãos provavelmente têm um termo de referência que os órgãos vão exigir. E aí, por exemplo, né, um projeto de um posto de combustível. Aí vem as plantas arquitetônicas, corte, layout, projetos complementares, elétrica e hidráulica, cronograma de obra, memorial descritivo. Se for no meio da cidade, estudo de impacto de vizinhança, tem que tomar cuidado com o zoneamento e todos os projetos que eu falei anteriormente, até outros estudos complementares que muitas vezes é exigido no caso de posto de gasolina. E aí vem a LP, a LI e a LO, que nada mais é que a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. E muitas vezes vem as três juntas, que é a licença ambiental simplificada. E isso nasceu lá na 237, artigo 8. E aí a gente tem que analisar a competência para o licenciamento ambiental, que nasceu do artigo 23. E aí a gente vem competência comum a todos os entes da federação, tem que ter o Conselho de Meio Ambiente efetivamente funcionando, profissional legalmente habilitado por quem produz as peças, né, quem está fazendo a consultoria da empresa, engenheiro civil, biólogo, geólogo, engenheiro ambiental, advogados, profissional legalmente habilitado, tem que estar com sua ART em dias, seja na estrutura do município ou atendendo a necessidade do cliente. Competência exclusiva de órgãos integrantes do SISNAMA. Então você tem que fazer, você tem a competência, você é órgão do SISNAMA, a estrutura de meio ambiente do município está tudo legalzinho, beleza. Então, se o município licenciou, eles têm total competência para isso. Isso só precisa ser licenciado por um ente federativo. Mas existe também a licença que pode ser feita pelo município e pode ser feita pelo estado. Como é isso, professor? Por exemplo, o município não tem competência. Você faz a parte do processo até o alvará de construção ser liberado. Depois você pede que o município autorize através da certidão de uso do solo. E aí você vai pegar esse processo, todas as peças que foram produzidas para ter o alvará de construção, para fazer o licenciamento ambiental no estado. Isso é muito comum. E aí a gente vai ver as licenças ambientais, né? Aqui está a licença, a Prefeitura Municipal de Ituberá, Estado da Bahia, o local, o centro, né? O endereço aqui, decreto que foi publicada a licença, concede licença e dá outras providências, o prefeito municipal de suas atribuições legais, que lhe confere a lei orgânica deste município. E aí fica concedida a licença ambiental, validada pelo prazo de 3 anos, para atingir empreendimentos e participações limitadas, escrita no CNPJ, para atividade de empreendimentos turísticos, hoteleiro, com área constituída de 24.856 metros quadrados, 24 hectares, sendo a mesma localizada na região denominada Fazenda Paraíso, Pratigi, Ituberá, Bahia, mediante o cumprimento da legislação vigente e as seguintes condicionantes: apresentar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente no município de Ituberá, quando na época da construção, empreendimento, mapa de risco para empreendimento, programa de controle médico de saúde ocupacional, PCMSO, NR, prevê a resolução CONAMA, fixou a competência do órgão, e aí vem toda essa gama de informações da legislação. Resolução CEPRAM, de 13 de abril, quando foi aprovado, aqui é quando foi aprovado a sua competência, né? A Lei Complementar 140 reconhece a Prefeitura do município de Ituberá para exercer o licenciamento das atividades de empreendimento de impacto nível 3. Tem nível 1, nível 2 e nível 3. Tendo em vista que consta no processo número 497 de 2012. Então esse número aí foi aquele processo que você faz lá no estado,
faz tudo bonitinho, deixa lá a compatibilização junto ao GAC, né, que é a gestão ambiental compartilhada, foi o que eu estava falando. E aí você tem a competência diante do que você apresentou para o órgão, a estrutura, o Conselho de Meio Ambiente, a legislação ambiental, o plano diretor. Aí você leva aquelas informações. Hoje está mais fácil para se fazer, hoje é através de ofício, secretário assina, prefeito assina e você vai mandar as informações depois, mas o governo acompanha essas informações que você manda. E aí, 7. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, NR9, conforme portaria. E aí, todas as informações. Responsabilidade técnica RT dos profissionais. Apresentar à Secretaria de Meio Ambiente do município de Ituberá um programa de educação ambiental para os funcionários da empresa e comunidade situada no entorno do empreendimento. Prazo 6 meses. Então, tudo isso você bota prazo. Então, a gente vai aprender uma das atividades é fazer uma licença ambiental. Então, a gente vai ver, não é obrigatório, mas que você, se for se tornar um funcionário da Secretaria de Meio Ambiente, vocês tenham como conhecimento como fazer uma licença ambiental. E a gente vai ver mais vezes sobre vários outros tipos de licença. Obrigado pela atenção e um forte abraço. Até a aula 2. Muito boa noite.